A nossa meditação está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar. Senhor, abençoe, ó Pai, as pessoas que estarão ouvindo, dê a elas, ó Pai, a condição de se concentrarem, de ouvirem, e, ó Pai, mais do que isso, a iluminação do Teu Espírito, para que elas, ó Pai, ouvindo, possam receber de Ti a fé e o arrependimento para a vida eterna. Que elas possam, ó Pai, assim, compreenderem que só na pessoa de Jesus há a libertação. Que o Senhor abençoe essa ministração em nome do Senhor Jesus. Amém. Existem muitos conceitos, né? Como entender quando uma pessoa é escrava, né? Mais ainda, né? Hoje em dia se fala tanto em libertação e algumas pessoas acreditam que o único problema que elas têm é esse problema espiritual e que se porventura elas forem livres, libertas dessa situação espiritual, a vida delas será uma vida diferente, até durante um certo tempo será mesmo, né? Mas a questão não é simplesmente ser libertado do mal. A questão é ser habitado pelo bem, né? Há muitas pessoas que não entenderam isso, porque quando o mal sai, a sua casa fica vazia, né? E, portanto, se não for habitado pelo bem, o mal pode voltar. Por isso que há tantas pessoas que já estão até desanimadas, né? Passam, às vezes, por um ritual de libertação, geralmente exorcismo, né? E fica boa por um período e depois cai de novo. Então a pessoa começa a acreditar que jamais na sua vida alcançará a libertação verdadeira, definitiva, que muita gente desfruta, né? Justamente porque não ficou apenas com esse entendimento de que a única coisa necessária é se livrar do mal, né? Muito pelo contrário, né? É necessário preencher a sua vida com o Senhor Jesus, né? Então, por isso que Jesus fala, você precisa conhecer a verdade e a verdade vos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertação, portanto, só em Jesus, né, e no seu ensino. Então, basicamente, a questão principal é a escravidão ao pecado, né? Ou seja, é o pecado que possibilita outras formas de escravidão espiritual. É a porta de entrada para a escravidão espiritual. É a porta de entrada para outras formas de escravidão, né? Ou seja, a ausência da luz na sua vida, a ausência de Deus por causa de uma vida vivida em pecado, né? Quando a pessoa voluntariamente não deseja relacionamento com Deus, porque gosta do pecado, gosta do mundão, assim dizendo, né? Ela escolheu as trevas, porque ao escolher, porque Deus é a luz, e ao escolher não relacionar-se com a luz, o resultado é as trevas. É como apagar a luz aqui desse quarto e o resultado é que você estará em trevas, né? Então, a causa primária da escravidão, né, é o pecado. E isso possibilita todas as outras formas de escravidão que se seguem, né? Só que em todas essas formas de escravidão nós vamos ver que o conhecimento liberta. É o que Jesus ensina aqui. Conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Olha, Jesus disse que a verdade é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Além disso, a palavra de Jesus é a verdade. Então nós temos aqui duas formas de entender essa questão de conhecer a verdade. A verdade é Jesus e a verdade é o ensino de Jesus.
As duas coisas precisamos conhecer, né? O que Jesus ensina é que as pessoas precisam não só ouvir as suas palavras, porque há muitas pessoas, como agora, né, estão ouvindo a palavra de Jesus, a ministração da palavra, mas precisa estar unidas com aquele que é a verdade, né? É aquilo que eu falei, não basta sair o mal, é necessário você unir-se ao bem, é necessário você ser preenchido com a verdade, e a verdade é Jesus. É necessário que, para que as trevas sejam expulsas de verdade e definitivamente, é necessário que a luz entre, né? Que haja uma situação de mudança interior, mudança espiritual, que vai sim modificar a sua forma de viver. Porque uma vez iluminado pela luz, uma vez reconciliado com Deus, você não poderá mais ter aquele estilo de vida que tinha antes, né? Porque não condiz, né? Você ser iluminado e viver nas trevas, né? É a mesma coisa que rejeitar a luz, né? É a mesma coisa que não ter aceito a luz na sua vida. E isso continuará prolongando-se assim até a sua morte, indefinidamente, né? A pessoa continuará uma vida de medo, uma vida de desassossego, como nós lemos no Salmo aqui, de aflição, né? A pessoa não terá paz e acredita que essa paz jamais poderá ser alcançada de verdade. Então não basta o conhecimento da palavra de Jesus, né? Há muitas pessoas que são ateus e conhecem essa palavra profundamente, mas não creem nela, né? Não creem em Jesus. É necessário o conhecimento da pessoa de Jesus, né? Então não é só conhecer a palavra de Deus, mas o Deus da palavra. É necessário conhecer Jesus como ele precisa ser conhecido, né? Espiritualmente, intimamente, tendo um relacionamento com ele. Isso porque ele está vivo, né? Parece que as pessoas não se dão conta disso. Jesus está vivo e por isso é possível ser encontrado por Jesus, ter relacionamento com o Senhor Jesus. Então aqui nós vamos mencionar algumas das várias formas de escravidão, né? Nós vamos mencionar aqui algumas formas, há muitas, né? Essas são as que são mais comuns, né? Se você um dia tiver algum tipo de situação diferente, você pode até me procurar aqui na Igreja Presbiteriana em Itaporanga, né? Algumas pessoas às vezes vêm aqui me procurar, né? Mas nós vamos começar então pela porta de entrada, que é a escravidão ao pecado, né? Quando o desejo arrasta a pessoa a praticar aquilo que a envergonha. O que é escravidão? Quando ela não consegue parar. Ela se envergonha, né, daquilo que faz, sabe que é errado, aquilo faz com que ela sinta toda uma situação, né, de sentir-se mal por aquilo que praticou, mas ela não consegue parar, né? Então, se há uma definição de escravidão, é que você não tem controle. Simplesmente você é arrastado a praticar aquilo que você nem gosta, aquilo que te envergonha, aquilo que faz com que você, muitas vezes, fique aí se perguntando por que você, não querendo praticar aquelas coisas, ainda assim você se pega praticando. Isso é escravidão, né? Se você não pode parar, se você não consegue se libertar, se você, embora se envergonha e deseja não mais fazer aquilo, você se pega fazendo, então você é escravo, né? Quer dizer, creio que isso deu para entender. Sempre há aquele exemplo da cleptomaníaca, né? Tinha uma atriz famosa de Hollywood que tem tudo, né? Fama, dinheiro, poder, tem tudo, né? Mas era cleptomaníaca, né? E ainda assim, com todo o dinheiro que tem, ela foi pega num supermercado roubando um pequeno objeto lá. Quer dizer, isso é escravidão, né? Isso envergonha a pessoa. Isso é algo que ela não consegue ter controle. Então ela é escrava, né? Creio que colocando as coisas dessa forma, você pode entender também, porque não é só a cleptomaníaca, né? O roubo, né? Há o problema da prostituição também,
ao problema dos vícios. Se você não consegue parar, se você é arrastado a fazer aquilo, se aquilo te domina, se você é uma pessoa que realmente se percebe sem controle sobre aquilo, porque você tem que fazer, porque tem, né? Então você é escravo, e tudo aquilo que causa prazer e dor no corpo, né, é algo carnal, né? Excesso de alimento vai te causar um prazer, né? O sexo vai te causar prazer, mas também né, há toda uma situação pela qual você então se pega dominado por essas coisas, né? Assim, o álcool, né, o cigarro. Então é só para dar alguns exemplos assim banais de quando você não consegue parar, sinal de que você realmente é escravo. Assim é o pecado, né? O pecado, quando domina a pessoa, envergonha a pessoa, mas ela gostaria de parar, mas simplesmente não tem a força necessária para isso. E não vai se libertar com uma oração de imposição de mãos. Então, às vezes, aquele conceito, a pessoa acha, eu vou na igreja, o dirigente lá vai orar e eu vou me livrar disso, né? Quer dizer, então ela acha que simplesmente basta extirpar aquilo que no conceito dela é um problema espiritual também, porque não seria apenas algo que é um domínio da vontade dela, né? Porque a pessoa escrava, ela é dominada na sua vontade, ela não tem mais domínio sobre o seu querer, mas ela acredita que seja algo mais, que seja algo espiritual. Então vai numa igreja, pessoas que prometem, né, libertação através da oração de imposição de mãos, em muitos casos acontece mesmo, porque em muitos desses casos é também espiritual. Mas essas coisas podem voltar, porque se a pessoa não for preenchida como bem, né, então simplesmente nada vai ser muito prolongado essa situação de bem-estar. Então é necessária a experiência de conhecer o Senhor Jesus espiritualmente. Veja que é isso que Jesus fala, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, né? Claro que ele deu autoridade aos seus discípulos de expulsar, porque a pessoa, quando está possessa, ela sofre muito, né? Ela precisa de um alívio ali, ela precisa realmente de uma ação mais forte de Deus ali. Mas essa pessoa, ela precisa, ato contínuo, a libertação espiritual, né? Reconhecer a Jesus como o Senhor da sua vida. Ela precisa não apenas daquele alívio daquele momento, ela precisa preencher a sua vida com Jesus, ela precisa ter uma experiência de conhecer Jesus e ser seguidor e discípulo de Jesus, né? Então a pessoa precisa então ser lavada no sangue do Senhor Jesus, ela precisa ser purificada do pecado, porque se é o pecado que abre as portas de todas as formas de escravidão, a libertação ocorre com a conversão. A libertação ocorre com o arrependimento de pecados. A libertação ocorre com fé no sacrifício remidor, né? No sangue redentor do Senhor Jesus. Então, não há outra forma, né, definitiva, que realmente importa pelo qual os homens sejam salvos e libertados do poder do mal e sejam transferidos do reino das trevas para o reino da luz, né? Então, queira ou não, se a porta de entrada é o pecado, a pessoa precisa resolver essa situação de pecado, e só se resolve isso com Deus, né? Só se resolve isso confessando, admitindo, se arrependendo desse pecado, desejando ser puro. Antes a pessoa odiava essa coisa de santidade, de pureza, de relacionamento com Deus, de abrir mão de viver como queria, porque ela amava o pecado, ela amava as trevas, é aquilo que ela achava que era vida, viver é isso, né? É praticar as coisas que me dá vontade, o meu corpo pede, eu quero. Mas isso levou a pessoa a se tornar escrava, ela precisa se arrepender
essa maneira de pensar e pensar agora diferente. Não, agora eu descobri que todo esse desejo pelo pecado, pela carne, né, me levou a uma situação de trevas e sofrimento. Agora a pessoa precisa desejar ser santa. Agora a pessoa precisa desejar andar na luz. Então, a questão é de natureza espiritual, né? A pessoa precisa nascer de novo, precisa haver uma situação de regeneração espiritual na sua luz, porque uma vez regenerada, uma vez assim iluminada, uma vez lavada do seu pecado, né, o maligno não tem autoridade sobre ela, o maligno não lhe toca e a própria mente é libertada dos condicionamentos que antes ela tinha em relação a ser escrava dessas coisas. Mas vamos falar aqui então de uma consequência, né, ou uma segunda forma de escravidão, né, a escravidão das superstições. A pessoa foi ensinada que se não praticar certos rituais, as coisas darão errada na sua vida. Não é assim que se fala? Olha, né, não quebre a corrente, né? Olha, né, você precisa praticar certas simpatias, né? Olha, você precisa inserir esse ritual na sua vida. Então a pessoa vive presa a uma disposição de medo, né? Medo de quebrar a tal corrente, de quebrar o tal ritual, das consequências, né, que assim o fazendo poderia acarretar sobre a sua vida. Isso é escravidão. Né? Todo cristão nascido de novo, toda pessoa que realmente foi libertada por Jesus, não é escravo dessas coisas, não é preso a essas coisas. O que muita gente que vive escrava das superstições não compreende é que a vida cristã não é chata, é que a vida cristã é maravilhosa, porque você não é preso nem ao seu pecado e nem a essa forma de escravidão das superstições. Você é livre para viver a vida sem condicionamento, sem correntes nenhuma. Mas a pessoa acha que ser cristão é chato, porque não é o que ela quer, ela não quer estar numa igreja adorando a Deus com toda alegria e liberdade, ela acha que ela gosta do pecado, né? Então ela não quer nada com Deus, mas as trevas trazem com consequência, o pecado traz com consequência o medo. E o medo leva essas pessoas a querer alguma espécie de segurança, de garantia, que não pode existir estando nas trevas, estando em pecado. Então ela acredita que objetos, rituais, né, roupas, né, há pessoas que têm medo de usar certos números. Né? Não pode usar o número 13 porque é um número de azar, né? Não pode passar debaixo da escada, tem medo de gato preto, né? Determinadas roupas não podem ser usadas, ou certas combinações de cores. Né? Às vezes até mesmo é levado a usar objetos consagrados, fitinhas, correntinhas, brinquinhos, colarzinhos. Isso aumenta o poder da escravidão na vida dela, porque ao fazer uso de objetos consagrados, esses objetos consagrados foram consagrados, né, não a Deus, mesmo que fosse. Não é dessa forma que Deus opera na vida de uma pessoa, através de objetos. Deus opera numa pessoa através do Espírito Santo. Né? Deus é Espírito, e importa que aqueles que adorem a Deus o adorem em espírito e em verdade. Deus não faz uso de objetos, Deus faz uso do seu Espírito. Então a pessoa fica presa naquilo, né? Fica presa naquilo. Eu conheci uma jovem e foi dita para ela que se ela deixasse cair um objeto que ela tinha que guardar, né, e aquele objeto se quebrasse, ela jamais se casaria. Isso é um estado de escravidão, né? Fruto do medo. Quer dizer, a vontade de casar era tanta que a pessoa se submete a uma situação de escravidão na sua vida através de um ritual, através de um objeto. Vai dizer que
Você que talvez esteja me ouvindo aí, no passado já não foi assim, ou no presente você não é assim. Escravo dessas coisas. Tanto é verdade que no nosso país, na passagem do ano, as pessoas ficam escolhendo as cores das roupas que vão usar, para dar sorte, para dar o quê? Riqueza. Essas pessoas são escravas das superstições, ou tem que se banhar 7 vezes no mar, né? Começar qualquer coisa com o pé direito. Isso é escravidão, da mais terrível escravidão. Diz que lá nos Estados Unidos os prédios não têm o 13º andar. Ridículo, né? Ridículo, porque o acima de 12 é o 13º. Ainda que não nomeie o 13º andar, já coloca 14º, né? Isso demonstra uma sociedade onde as pessoas têm medo. Tem medo do número 13, isso é ridículo, é um número como outro qualquer. Estamos no mês de agosto, há pessoas que têm medo do mês de agosto, né? Quer maior escravidão do que isso? Quer maior situação de ser uma pessoa infeliz na sua existência do que você ser escravo dessas coisas? Não sai de casa se o seu horóscopo é advertido que pode ser um dia terrível para você. Ou o Espírito Santo te guia, ou são os astros, as duas coisas não dá, né? Ou Deus é a tua luz, ou você está em trevas. Ou uma situação em que você se volta para Deus e o sangue de Jesus te livra de tudo isso, ou você é escravo sim, mesmo acreditando que não seja, mesmo querendo acreditar que você não seja, você é escravo, né? E da pior forma de escravidão. Ou às vezes é escravo das próprias religiões, né? E algumas religiões que impõem superstições. Na época de Jesus era o jugo da lei, né? Quer dizer, os fariseus ali impunham, né? Toda uma doutrina que necessariamente não era a lei de Moisés, né? Mas a tradição dos anciões, né? Aquilo que eles chamam de Torá oral, né? E que Jesus criticou. Né? Jesus disse, olha, vocês acham um jeitinho de driblar a lei de Moisés para seguir as suas tradições. Vocês não estão servindo a Deus. Então, eles diziam então que isso era um jugo sobre as pessoas e assim elas estavam escravas. Foi por isso que no texto lá que nós lemos, né, conhecereis a verdade vos libertará, também diz respeito a essa questão, né, da pessoa ser escrava do jugo da lei, escrava das religiões. Hoje em dia, todo tipo de exigência para que você tenha paz de espírito, salvação, perdão, prosperidade, cura, libertação. Veja, as pessoas quando procuram essas formas de religiosidade, né, é de novo aquela mentalidade de que se ela não dá certo na vida é porque ela tem um problema espiritual. Resolvendo o problema espiritual, a vida dela vai de vento em popa, e não é assim. Né? Que tudo que ela precisa é ser liberta do mal. E sendo liberta do mal, ela é também curada fisicamente. Né? E aí começa um período de prosperidade na sua vida. E aí as igrejas então aumentam as superstições, né? Para ser libertado disso tudo, então coloca sal grosso, a pessoa tem que caminhar sobre sal grosso, ou então há uma situação de levar uma rosa ungida para casa, ou beber uma água que foi orada eletronicamente ali, né, colocando em cima da televisão ou do rádio, ou levar correntinhas, ou fazer campanhas. Há toda uma forma de fazer com que a pessoa seja presa e se mantenha presa naquilo, porque essas pessoas procuram essas religiões porque estão presas a isso. Então eles não vão dar a solução para isso, pelo contrário, eles vão te manter na escravidão, porque assim você continua a procurá-los. Porque o dia que Jesus te libertar do seu pecado, da escravidão espiritual, é inerente ao pecado, porque você não quer servir a Deus, você se liberta desses condicionamentos, você se liberta dessas situações de superstições que escravizam. Então, a religião faz uso dessas superstições. E há pessoas presas nela, e o objetivo deles é dinheiro, né? Aqui teve aí uma senhora que me contou que o pastor leu o Salmo 91 e
e pediu R$ 91 para as pessoas. Mas tudo que ele fez, eu falei, foi ler o Salmo 91, e se a senhora pode ler em casa. Né? Então, veja, o objetivo de manter as pessoas na escravidão das superstições é dinheiro. É por isso que a sua vida não dá certo, é por isso que você não tem prosperidade, cura e libertação e não pode existir. Porque no fundo também há o problema do seu interior. Você não quer nada com Jesus de verdade. Você só quer que a sua vida dê certo. E não tem como dar certo se você continuar na escravidão das superstições, na escravidão das trevas. Você quer viver não como um cristão que abre mão das coisas do mundo, você gosta do mundo, você gosta do pecado, né? Mas tem esse problema de você ser escravo que te atrapalha, até mesmo de desfrutar do pecado, de ter uma vida normal. Então, tudo que eu preciso é de uma espécie de proteção e só vou sentir-me protegido se eu usar uma correntinha ou se eu usar uma pulseirinha. Que isso? Isso nunca foi o cristianismo, isso nunca foi a fé cristã. Há uma necessidade de você compreender que na cruz Jesus realizou a obra perfeita e completa. Tudo o que nós precisamos para cura, libertação, salvação é realmente perceber que Deus mesmo já operou ela por nós. O seu Filho veio, morreu por nós, nos libertou do pecado, o pecado que dá entrada a todas essas formas de escravidão e condicionamentos. Mas você não quer. E Jesus falou isso para as pessoas da época. Vocês não querem vir a mim para serem salvos? Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Salvação só em Jesus e não mais ninguém. Nenhum apóstolo pode salvar você, né? Nenhum ser humano pode salvar você. Nenhum daqueles que são chamados homens santos que passaram sobre a terra pode salvar você. É em Jesus a salvação, exclusivamente nele, porque foi ele que morreu pelos nossos pecados, ele que deu solução para esse problema do pecado, ele que pagou a nossa dívida para com Deus, né? O sangue de Jesus encobre os nossos pecados da ira de Deus. Então é necessário que você compreenda definitivamente que se você quiser começar uma nova vida, se você quiser ser livre do medo e das superstições, você precisa finalmente crer, né, a necessidade de reconciliação com Deus na pessoa de Jesus, crer no sacrifício remidor, para que você, reconciliado, arrependido de não querer nada com Deus, você seja alcançado pela libertação, salvação e perdão dos pecados e comece uma nova vida, porque em Jesus há novidade de vida. É assim que nós vivemos. Então, é claro que você então tem que experimentar as duas realidades, do arrependimento e da fé. Sem essas duas realidades que tornam uma pessoa reconciliada com Deus, na pessoa do seu Filho que fez o sacrifício definitivo, você continuará no estado de escravidão que você está. Então, quando a pessoa voluntariamente ou não, né? Nós vamos falar aqui agora da escravidão espiritual, tá? Terceira forma aqui, né? O pecado, né? A quarta forma, né? O pecado, as superstições, né? As religiões e aqui o espiritual, né? Quando é que alguém fica escravo espiritual? Ninguém nasce escravo espiritual a não ser, né, escravo do pecado. Todos nós nascemos em pecado. Mas a pessoa procura, né? A pessoa procura voluntariamente, né, alguma ajuda espiritual, né? E aí ela se torna escrava espiritual. Então, quando a pessoa voluntariamente ou não, às vezes não, né, fica sob o controle espiritual do outro ser, porque basta ser uma pessoa pecadora para haver uma situação de domínio espiritual do mal sobre ela. A prática constante da prostituição é porta de entrada para o mal.
né? Alguns vícios é porta de entrada para algum mal. Algumas práticas religiosas são práticas de entrada pelo mal. Isso você pode fazer de forma voluntária ou não. Você acaba escravo espiritual. É verdade que as três formas citadas aqui, né? Da questão do pecado, das superstições, das religiões, permite tornar a escravidão possível, né? Mesmo nesse caso da escravidão, o mais importante é a decisão de entregar a vida a Jesus. Mesmo num caso de escravidão espiritual clara, né? De possessão, de opressão espiritual, a única forma é a conversão da mesma forma. Né? Porque, como disse Jesus, né? Se o demônio é exorcizado, ele anda aí por lugares por aí, procurando lugar, né? Se a sua vida não for preenchida com a pessoa de Jesus, se a luz não entrou, ele vai querer voltar. É assim que acontece, né? Já vi muitos casos assim. A pessoa vai na igreja, enquanto ela está lá dentro do templo, ela se sente bem, ela sai da igreja, aquilo que era uma situação de domínio sobre ela, volta de novo. Porque a questão também não é ir à igreja. Lá você se sente bem, mas a questão é salvação. A questão é passar pela situação de arrependimento que leva você a ser lavado no sangue de Jesus. A questão é o Espírito Santo vir habitar em você. Tive que lidar com uma pessoa assim que achava que porque orava em línguas, estava numa igreja batizada, né? Ela então estaria, digamos assim, espiritualmente ligada a Jesus. E, no entanto, ela saía da igreja e vinha uma tristeza enorme. Precisei explicar para ela, olha, de repente esse dom, né, não é do Espírito Santo, porque não é normal isso. Na igreja você está bem, você sai da igreja, vem uma tristeza enorme, ou seja, você não é uma pessoa liberta. Então todas essas questões aí, eu sei que talvez você que esteja me ouvindo entende, outros não vão entender, né? Não vão entender porque não passaram por isso, não sabem do que se trata. Mas você que está me ouvindo, que está passando por isso, sabe perfeitamente o que eu estou dizendo, né? Então o mais importante é voltar-se realmente para Jesus, naquilo que chamamos de conversão, né? A pessoa está indo numa direção totalmente longe da presença de Deus, se arrepende, faz a conversão, faz a meia volta e se volta para Deus. Isso é também chamado de arrependimento. Arrependimento de mente tem que ser algo consciente, algo que você fala, não, né? A vida de pecado só me trouxe escravidão e desespero. Agora eu quero servir ao Senhor, né? E o Senhor te dará a fé necessária para que você o receba como Senhor e Salvador. Então, o arrependimento de viver longe do Senhor é o que deve levá-lo a buscar a mudança de senhorio. Porque é disso que se trata, uma mudança de senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus ali nessa comparação deu o exemplo das riquezas, que é uma outra forma também de prender a pessoa a esse mundo, porque as riquezas é que possibilitam ter uma vida de prazeres, uma vida de pecado, né? E a pessoa tem uma necessidade de acumular essas riquezas. Então a vida dela toda é baseada em acumular riquezas, servir as riquezas, né? Não servir a Deus, né? Então, as riquezas são o senhor da sua vida, né? Então, ninguém pode servir a dois senhores. Antes, escravo do pecado, das superstições, das religiões e escravo espiritual, você passará a servir um só Senhor, aquele que te ama, aquele que está te chamando para um relacionamento com Ele, aquele pelo qual muitas vezes nesses tempos de aflição, de dor, de sofrimento, de escravidão, você pergunta, existe algum Deus aí? Claro que ele ouviu você falar isso.
né? É claro que você não tem forças para chegar até um lugar de adoração. Espero que essa palavra te alcance aí, nesse lugar onde você está ouvindo, nessa tua situação de trevas, e você creia no Senhor Jesus, creia no Evangelho, e esteja dispostos a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque é isso que vai fazer com que você seja libertado. E olha, basta clamar, invocar o nome do Senhor e você será salvo. Então tem que haver um desejo intenso, né, para uma mudança de vida. Não é apenas um desejo fraco. Então, né, quem sabe eu experimento, né, ser cristão. E se eu não gostar de ser cristão? Então você ama o pecado, você ama o mundo. Você talvez cogita da possibilidade de experimentar aquilo que você chama de vida religiosa, porque nós, na verdade, entendemos religião como religação a Deus, né? Como religação a Deus. Não são os rituais que nos atraem. O que nos atrai é Jesus, é Deus, é a luz, é relacionamento espiritual. Os rituais são as práticas normais daquele que já está na luz. Mas você olha só para as práticas e você não gosta daquilo, né? Você acha aborrecido. Então, às vezes você não tem o desejo de mudança. Mas quem está escravo e sofre por isso, precisa ansiar pela libertação, precisa desejar ardentemente ser livre, precisa querer uma nova realidade na sua vida. Você precisa realmente sentir que Deus está querendo te chamar para uma nova realidade e clamar pelo nome de Jesus, né? Haver toda uma situação assim. Vou usar uma palavrinha assim: deve-se ter nojo da vida de pecado e o desejo de ser purificado. Enquanto você não tiver nojo do pecado, do que o pecado tornou você, porque você não gosta, porque você é escravo, você se envergonha, como eu posso viver dessa forma, né? Muitas vezes hipócrita. Se você tem nojo, precisa ter nojo do pecado, né? Jesus falou isso: não ameis o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é necessário ter nojo do pecado, você não amar esse mundo, você precisa amar a vida de santidade, você precisa amar a pureza de uma alma pura, você precisa amar, né, as coisas da luz, você precisa amar Jesus, né? Amar a Deus profundamente, querer que o Senhor coloque a sua vida em ordem. Por último, né, eu acrescentei aqui, porque hoje em dia é muito comum isso, viu? Escravo das ideologias. É uma forma de sequestro mental, né? Veja que o arrependimento é um arrependimento de mente, né? E há algumas pessoas que estão tão influenciadas por certas ideologias humanas, mundanas, né? Que a pessoa terá afetada a compreensão correta sobre Jesus e sobre a palavra. Porque as ideologias têm a tendência de distorcer a palavra de Deus. Até falam de Jesus também, né? Mas tem a tendência de apresentar um Jesus que não é o Jesus, né, que é histórico, que viveu, o Jesus espiritual. É um Jesus mais social, mais preocupado apenas com atividade social, né? E isso cria uma espécie de bloqueio mental em algumas pessoas, que elas não conseguem enxergar que a libertação é espiritual, é do pecado. A pessoa tem a tendência a atribuir pecado como pecado social. A opressão dos seres humanos, é um pecado, mas é um pecado praticado por seres humanos que são das trevas. Quem pratica opressão é que está em trevas, né? E por isso mesmo, esses que às vezes acreditam que possam libertar as pessoas simplesmente dando a elas uma vida material melhor, elas se decepcionam, porque lá na frente isso se prova algo que não deu certo, e para manter isso a pessoa acaba tendo que abrir mão de uma consciência pura para com Deus, ela se violenta.
Porque para impor essa ideologia sobre as demais pessoas, ela precisa praticar, olha só, o mal. Precisa praticar roubo, né? Precisa praticar todo tipo de coisas que não deveria praticar. Então, haverá sim uma situação de afetar a compreensão da palavra e também da pessoa do Senhor Jesus. E Paulo dá a solução para isso. Você tem que levar cativo todo pensamento à obediência do Senhor Jesus. Né? Se alguém vem te ensinar diferente do que as Escrituras ensinam, você tem que rejeitar isso. E você tem que dizer, não, eu prefiro ficar com a interpretação bíblica. Né? Não há outra interpretação que queiram dar que seja correta. É a interpretação que Jesus e os apóstolos ensinaram. Senão você se torna escravo, sim, das ideologias, e isso mantém você nas trevas espirituais, transforma você, às vezes, sem perceber, em um monstro, um zumbi, uma pessoa que fica aí, né, gritando palavras de ordem, sem perceber que a sua vida é apenas uma situação de ser usado por outras pessoas para os seus fins de dominação. Então há sim uma necessidade de você compreender isso. E a solução sempre é a mesma, é uma só. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça Jesus e o seu ensino verdadeiro e você será livre de toda forma de dominação e de escravidão. Que Deus abençoe você na compreensão disso e se você está disposto a mudar de vida, diga amém. Mas efetivamente, busque entregar sua vida a Jesus pela fé e assim nascer de novo e começar uma nova realidade na sua existência. Que Deus te abençoe e te dê libertação da opressão, do pecado, da angústia, de todos os males. Nós aqui vamos terminando, temos aqui a bênção apostólica cantada. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a eterna comunhão e consolação do Espírito seja sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém. E que Deus abençoe a todos.